Oi, turma! Hoje a gente vai dar continuidade ao tópico da compra e venda, dessa vez falando sobre as cláusulas especiais. E as cláusulas especiais são cláusulas especiais mesmo. Eu sei que fica redundante, mas é porque são cláusulas que eu não vou presumir no contrato de compra e venda. Então, tudo que a gente vai estudar hoje, se eu quiser que exista num contrato de compra e venda que eu vá fazer, eu vou precisar colocar uma cláusula de forma expressa dizendo que eu quero que aquilo aconteça. Então, a gente vai começar pela retrovenda e, voltando no que eu falei, se eu quiser que haja retrovenda no contrato, eu preciso colocar de forma expressa. Então, se o contrato não falou de retrovenda, não tem retrovenda. Lembrem-se que as cláusulas especiais precisam estar previstas no contrato, então elas nunca vão ser presumidas. Então, vamos começar justamente pela retrovenda, que está prevista a partir do artigo 505, que é a cláusula contratual onde o vendedor reserva-se o direito de reaver o imóvel que está sendo alienado em certo prazo, restituindo o preço e as despesas feitas pelo comprador. Então, desse conceito, primeira coisa que a gente vai entender, que retrovenda só pode ser feita no caso de compra e venda de bens imóveis. Se eu vou comprar e vender um bem imóvel, eu não vou poder colocar essa cláusula de retrovenda. Ela é só para bens imóveis mesmo. Eu tenho que dizer o prazo, por isso que no conceito está ali falando em certo prazo, então não pode haver retrovenda por tempo indeterminado e esse prazo vai ser estabelecido por lei, que é de 3 anos. Então, não posso colocar uma cláusula de retrovenda para ela valer por mais de 3 anos. O prazo máximo que a lei vai trazer é de 3 anos. Eu posso colocar um prazo menor, 1 ano, 6 meses, 2 anos. Posso colocar, vai estar expresso no contrato. Eu não posso colocar um prazo maior do que 3 anos. Se eu colocar um prazo maior do que 3 anos, eu não vou anular essa cláusula, mas vai valer só pelos primeiros 3 anos. Então, coloquei lá no contrato de compra e venda uma cláusula de retrovenda, ou seja, uma cláusula onde a pessoa que está me vendendo vai poder desfazer essa venda depois de certo tempo e coloquei lá que ela vai ter 5 anos para fazer isso, só vai valer pelos primeiros 3. Então, a lei traz o prazo máximo. Posso colocar menos? Posso. Coloquei mais, só vale pelos 3 anos e ela é um pacto acessório, ou seja, o principal mesmo é a própria compra e venda e essa cláusula acessória vai dar o poder para o vendedor desfazer essa compra e venda no prazo máximo de 3 anos. Como a cláusula é só acessória, se ela por alguma razão for nula, não vai afetar o contrato de compra e venda. Então, essa cláusula, existe um vício nela, eu desconsidero só a cláusula e a compra e venda fica como uma compra e venda normal. Então, se eu estou dando a esse vendedor o poder de desfazer a compra e venda, essa cláusula não deixa de ser uma condição resolutiva expressa, trazendo como consequência justamente esse desfazimento da venda, retornando as partes ao estado anterior. Ou seja, é como se não tivesse havido compra e venda. Eu vou dizer que quero desfazer aquela compra e venda, devolvo o que você me pagou, restituo as despesas que você teve, por exemplo, para registrar esse imóvel em seu nome e ele volta para mim. Lembrando, só pode ser para bens imóveis, não pode ser um prazo superior a 3 anos e como é uma cláusula especial, que eu não presumo, ela vai ter que estar lá expressa no contrato. A retrovenda, ela não é uma nova alienação. Então, não é a pessoa que comprou revendendo agora para a pessoa que vendeu. Não. Ela é um desfazimento da alienação anterior. E qual é a diferença de ser uma nova venda ou ser um desfazimento? Como ela é um desfazimento, não vai incidir o imposto de transmissão inter vivos, porque quando você vende um imóvel para alguém, você vai ter que pagar o imposto de transmissão para poder registrar em seu nome, vai pagar para poder comprovar do que pagou o imposto, registrar no seu nome. Mas aqui, como é um desfazimento da venda, não é uma nova venda, não vai incidir esse imposto. Então, vai ser desfeita aquela venda daquele imóvel que foi feita antes. Como eu mencionei, só pode ser para bens
imóveis, então não existe a possibilidade de colocar essa cláusula para uma compra e venda de bens móveis, e ela é um direito potestativo do vendedor. Se eu coloquei essa cláusula e a parte aceitou comprar com essa cláusula, quando o vendedor quiser exercer esse direito de retrato, claro que dentro do prazo estabelecido, que lembrando, não pode ser maior do que 3 anos, o comprador vai ter que aceitar, não vai poder dizer, não quero desfazer a venda. Se tinha essa possibilidade, se o vendedor quiser desfazer, é direito potestativo dele, o comprador não vai poder apresentar oposição. Então, se ele vai e se recusa a receber a quantia, o vendedor deposita judicialmente o valor que foi pago, mais as despesas, e vai reaver para si o domínio desse bem. Mas aí tem que haver o pagamento total, como eu coloquei aqui no material. O vendedor, ele só vai ser restituído no domínio da coisa quando o comprador for integralmente pago. Então, o depósito não pode ser insuficiente, só vai desfazer a venda quando ele pagar tudo que o comprador pagou, mais as despesas. O direito de resgate, ele é um direito potestativo do vendedor, como eu mencionei, mas ele integra o patrimônio do vendedor, melhor dizendo, então ele pode transferir para terceiro se ele quiser. Então, está lá no 507 que o direito de resgate, ele pode ser cedido a terceiro, transmitido a herdeiros e legatários e ser exercido contra o terceiro adquirente. Vamos por partes. Ele pode ceder a terceiro como uma cessão de crédito, que a gente estudou semestre passado. Se ele morre e está dentro do prazo de 3 anos ou do prazo menor que o contrato trouxe a previsão, os herdeiros vão poder, se quiser, exercer esse direito de retrato. E esse direito de retrato pode ser exercido contra o terceiro adquirente, ou seja, eu vendi minha casa para Maria e coloquei no contrato essa previsão da retrovenda, dizendo que eu teria 3 anos para, se eu quisesse, desfazer a alienação. Com o ano do contrato, Maria vendeu a casa para José. Maria sabia que eu poderia exercer o direito de retrato, mesmo assim ela vendeu. Se eu quiser desfazer a alienação, eu consigo tomar de José esse imóvel e ele vai sofrer evicção, vai se resolver com quem vendeu a ele, que nesse exemplo que eu dei é Maria. Agora, para que eu possa exercer esse direito contra o terceiro adquirente que não participou do contrato comigo, ele vai poder alegar que por acaso não conhecia a retrovenda? Não, porque para que eu possa exercer perante esse terceiro, contra esse terceiro, tem que estar registrada essa cláusula. Então, a cláusula de retrovenda, para que ela possa ser oposta ao terceiro, ela tem que estar registrada, porque o registro, ele dá eficácia erga omnes, e aí a pessoa não vai poder dizer que não sabia. Então, o contrato de compra e venda, ele é de cunho obrigacional, ele só vale entre as partes. A partir do momento que eu registro, eu estou dando publicidade e aí eu estou dando uma eficácia real a esse contrato. Então, aí o terceiro não vai poder alegar desconhecimento. Quer dizer que eu sou obrigada a registrar para valer perante terceiros? Sim. A cláusula, para as próprias partes, ela valerá mesmo que não seja averbada no registro de imóveis, ou seja, entre mim e esse exemplo que eu dei, Maria, se eu quiser exercer o meu direito, o imóvel ainda está com ela, eu vou poder tomar o imóvel de volta no prazo previsto no contrato, mesmo que a gente não tenha registrado. Por quê? Porque ela tem conhecimento da cláusula, assinou o contrato comigo, ela não tem como dizer que não sabia. Agora, se ela revendeu esse imóvel para um terceiro, para que eu possa tomar do terceiro só se estiver registrada. Por quê? Porque é o registro em cartório que dá eficácia erga omnes e faz com que eu possa cobrar desse terceiro. Lembrando, não basta que eu queira pegar de volta. Para pegar o imóvel de volta, para desfazer essa compra e venda, eu preciso pagar o valor integral que foi pago, mais as despesas. Enquanto eu não pagar tudo, não tem como reaver esse imóvel. E aí, o 508, ele vai falar da pluralidade de pessoas com direito de resgate, ou seja,
mais de uma pessoa podendo desfazer a venda. Como é que isso seria possível? O vendedor colocou a cláusula de retrovenda, morreu e deixou 2 filhos. Os filhos, cada um por si, pode exercer esse direito de resgate agora, se só uma pessoa, se houver mais de um com esse direito, ou seja, a pluralidade de pessoas com direito de resgate. E se só uma exercer esse direito, o comprador ele poderá notificar as outras para que elas concordem ou não, e vai prevalecer o pacto, ou seja, vai ser desfeita a venda em favor daquele que primeiro depositar o valor integral. Então, o vendedor morreu, deixou 2 filhos. Só um procurou o comprador dentro do prazo para desfazer a compra e venda. O comprador pode notificar outro e falar: ó, seu irmão está querendo desfazer. E aí? O que depositar primeiro o valor integral com despesas vai reaver para si esse imóvel. E aí, a retrovenda, como eu mencionei, ela é um desfazimento da venda. A pessoa que comprou vai ter que entregar, sendo ressarcida do valor e das despesas, o que para o comprador não é muito interessante. Só que, por isso mesmo que eu preciso ter isso de forma expressa, para ele, quando comprar, saber que existe essa possibilidade. É impossível de acontecer? Não, por exemplo, eu vou morar em outro país, preciso de capital para me mudar. Ou seja, eu vou vender o imóvel para ter dinheiro. Só que eu não sei se vai dar certo minha vida lá. Eu vou tentar, vou arriscar. E aí eu temo que, se não der certo e eu voltar para cá, eu não vá ter onde morar, vai ser mais complicado. Eu gosto da minha vizinhança. Então, para viajar, para me mudar, eu vendo minha casa, mas eu coloco lá uma cláusula, ó. Eu posso em 1, 2, até 3 anos querer desfazer se eu voltar. Se a pessoa aceitar comprar assim, ela sabe que tem esse risco. Fui morar fora, deu tudo certo, passou o prazo, não pedi o imóvel de volta, passado o prazo, se consolida essa propriedade para o adquirente sem nenhum problema. Ou não deu certo, quero voltar e morar na mesma casa que eu morava antes, estando dentro do prazo, eu vou exercer esse meu direito de retrato e a pessoa que comprou vai ter que me entregar. Então, lembrando, retrovenda só para imóvel e eu preciso ter uma cláusula expressa, específica dizendo isso. Se não tiver no contrato de compra e venda de imóvel essa cláusula, o vendedor não vai poder desfazer. A segunda cláusula especial que a gente vai ver hoje é a venda a contento, que está lá a partir do artigo 509. O que é a venda a contento? É uma cláusula especial que vai prever que a venda só vai acontecer, só vai se reputar perfeita quando o adquirente manifestar o seu agrado. Ou seja, é uma compra e venda que eu faço, eu entrego bem para você, mas eu só vou entender que realmente aconteceu a compra e venda se você disser que gostou daquilo, que realmente quer o produto. Como ela fica ao arbítrio do comprador, dele falar se gostou, se não gostou, ela é chamada também de venda ad gustum, que é aquela venda ao gosto do comprador. Então, essa cláusula ela acaba tendo a natureza jurídica de condição suspensiva. Por quê? Porque deixa o negócio jurídico suspenso. Eu não tenho ainda efetivamente a compra e venda enquanto você não me disser se gostou. Então, aqui na venda a contento, o que importa é o gosto do comprador. Eu não estou perguntando se o produto é bom, não estou perguntando se o produto tem as qualidades que eu prometi, se ele serve para o que eu falei que servia. Não, eu quero saber simplesmente se o comprador gostou. Então, o produto pode ser completamente perfeito. Se eu coloco essa cláusula e o comprador diz que não gostou, não tem compra e venda. Então, aqui, a tradição da coisa, ou seja, a entrega do produto, ela vai transferir apenas a posse direta e não o domínio. Ou seja, eu entrego para você o bem, você está com ele, já está com ele em sua posse, mas você ainda não é dono. Domínio é a mesma coisa que propriedade. Você só vai ser dono quando você disser se gostou ou não do produto. Gostou? Se tornou dono, a compra e venda fica perfeita. Você me paga. Ou, se você já tinha me pagado, tá pago. Não gostou? Devolve o produto e não me paga. Se já me pagou, eu lhe devolvo. Então, é aquilo, sua satisfação ou seu dinheiro de volta. E aí, como eu mencionei,
O aperfeiçoamento do negócio, ele vai depender exclusivamente do arbítrio do comprador. É simplesmente pela vontade dele. Se é só pela vontade, o vendedor, ele não vai poder alegar, por exemplo, que a recusa é fruto do capricho. Ah, meu produto é perfeito. Ele está dizendo que não gostou, mas isso é capricho dele, porque o produto é ótimo. Não vai poder alegar isso. Por quê? Porque a venda a contento ela é de caráter subjetivo. O produto pode ser perfeito, mas quem comprou não gostar. Então, se existe essa cláusula no contrato, o vendedor ele está assumindo o risco da venda não acontecer se o comprador não gostar do produto. E aí, a aceitação ela tem que ser expressa. O artigo 509 ele fala em manifestação. Então, é preciso que o comprador manifeste se gostou ou se não gostou daquele produto. Essa manifestação pode ser só verbal, pode ser por escrita. O importante é que não reste dúvidas de que ele gostou e vai ter compra e venda, ou não gostou, não vai ter compra e venda. E aí, essa aceitação, como ela tem que ser expressa, eu preciso que o comprador diga se gostou ou não. Ele vai ter quanto tempo para dizer se gostou ou não? O contrato que vai dizer. Eu posso falar que você vai ter um dia, 2 dias, uma semana, um mês. É o prazo que as partes combinarem. Se por acaso elas colocaram essa cláusula de venda a contento no contrato, mas não disseram quanto tempo a parte teria para se manifestar, aí o 512 ele prevê que o vendedor ele pode notificar o comprador para dizer se aceita ou não, até porque ele não pode ficar esperando eternamente. Então, se tem um prazo, você tem aquele prazo para dizer se gostou, se não gostou. Se não tem prazo no contrato e a outra parte está demorando a dizer se gostou ou não, o vendedor ele pode notificar o comprador para que ele diga se gostou ou não gostou. Então, aqui, como eu mencionei, na venda a contento, o caráter dela é completamente subjetivo, é pelo gosto da parte. Justamente por ser no gosto da parte é que o direito do comprador, que é a pessoa que vai manifestar o seu agrado ou não, ele é pessoal, ele não se transmite para os herdeiros, no caso que é a transmissão causa mortes, e nem por ato intervivos, ele não pode fazer uma cessão de crédito com esse direito. Por quê? Porque se eu estou vendendo para você e eu tenho certeza que você vai gostar, por isso que eu coloquei essa cláusula, eu tenho certeza que você vai gostar, não que foi feito no gosto do seu herdeiro ou foi feita no gosto de um terceiro. Então, como eu fiz o objeto, entendo que vai ser do seu agrado, só vai ser você que vai poder manifestar se quer ou se não quer. Você não pode transferir para terceiros por ato intervivos através de uma cessão de crédito e não pode passar para os herdeiros por um ato causa-morte. Então, você não pode deixar em testamento esse direito para alguém. Se você morre sem se manifestar, isso não vai passar para os seus sucessores, simplesmente deixa de existir essa cláusula. Já o direito do vendedor, que é o de saber se o comprador gostou ou não para concluir a compra e venda, ele não é personalíssimo. Então, eu fiz uma compra e venda para você com essa cláusula. Você tem uma semana para dizer se gostou para concluir o negócio. Se eu morrer, não tem problema. Você fala se gostou para os meus sucessores e se gostou, paga a eles. Não gostou, devolve o bem para eles. Outra cláusula muito semelhante, porém diferente, é a venda sujeita à prova, que está lá no artigo 510. Ela é aquela cláusula onde a venda só se reputará perfeita se a coisa tiver as qualidades asseguradas pelo vendedor e for idônea ao fim a que se destina. Então, ela parece um pouco com a venda a contento, mas aqui o caráter dela é objetivo, porque aqui se o produto for igual ao que eu prometi, tiver as funções que eu prometi, servir para o que eu disse que serve, tem compra e venda. Então, na venda a contento, o caráter é subjetivo, é pelo gosto, o contento de quem compra. A venda sujeita à prova, ela também é uma condição suspensiva, porque eu só vou ter realmente o negócio quando a parte se manifestar, mas não quanto ao gosto dela, e sim quando ela disser que realmente o produto tem aquelas qualidades que eu prometi. Então,
Aqui na venda sujeita à prova, ela não vai ficar sujeita ao arbítrio do comprador. Não é o comprador dizer se gostou, se não gostou. Então, se a coisa apresentar as características prometidas, o adquirente não vai poder recusar sem justificativa idônea. Aqui não é o mero capricho do comprador. Então, se as qualidades que foram prometidas existirem, se a coisa for adequada às finalidades que foram prometidas, o adquirente vai ter que ficar com a coisa, ele não vai poder dizer que não gostou. Então, na venda a contento é pelo gosto, pode ser perfeito o produto, se ele não gostar, não tem compra e venda. Aqui na venda sujeita à prova, o caráter dela é objetivo, é pelas características prometidas. O bem é da forma que foi prometido, ele serve para aquilo que o vendedor disse que servia, então tem compra e venda. O prazo para manifestação é o mesmo prazo lá da venda a contento, ou seja, o contrato que vai dizer quanto tempo a parte tem para se manifestar. E se a parte demorar a se manifestar na ausência de prazo, o vendedor notifica essa parte para ela dizer se vai ficar com o bem porque ele tem as características ou se o bem não tem as características prometidas, não serve para o que o vendedor disse que servia, e aí não vai ter compra e venda. A outra cláusula especial é a cláusula de preferência, também chamada de cláusula de preempção, que está lá prevista nos artigos 513 a 520. E aqui, mais uma vez eu repito, é cláusula especial. Se eu quiser que esteja no contrato, eu vou precisar de uma previsão expressa. Existem algumas preferências que são as preferências legais. Na preferência legal, eu não preciso que o contrato fale. Por exemplo, o condômino tem preferência na aquisição do bem da parte do outro condômino, se o bem for indivisível, como a gente até mencionou na aula passada. O inquilino, no contrato de locação, tem direito de preferência sobre o imóvel, se o locador quiser vender. Isso é preferência legal. Eu nem preciso que o contrato fale, porque é a própria lei que vai dizer. Mas não é o nosso objeto de hoje. Essa cláusula aqui que a gente está falando, que está lá, do 513 ao 520, é a preferência contratual, que é cláusula especial. Ou seja, é uma preferência que em regra não existe, mas se eu quiser fazer, se eu quiser dar essa preferência, eu vou precisar colocar de forma expressa no contrato. Então, é a cláusula contratual pela qual o comprador de uma coisa se obriga a oferecê-la ao vendedor quando pretender vendê-la ou dá-la em pagamento. Ou seja, eu vou vender um objeto para você, por exemplo, meu carro, e eu falo, ó, estou lhe vendendo, mas se você não quiser mais e quiser vender, você é obrigado a me oferecer primeiro para ver se eu quero readquirir esse bem. Então, isso é que é a preferência. Essa cláusula, ela vai obrigar o comprador a, se ele quiser se desfazer do bem, oferecer primeiro ao vendedor. E aí vamos ver alguns requisitos. Primeiro, é um direito personalíssimo. A cláusula de preferência, ela não pode ser transmitida para terceiro. Você não pode, por exemplo, fazer uma cessão de crédito transferindo essa cláusula para um terceiro. Se você morrer, essa preferência não passa para os seus sucessores. Então, é um direito personalíssimo que só pode ser exercido pelo vendedor. Não se restringe ao contrato de compra e venda, ou seja, se eu colocar essa cláusula de preferência, a parte não vai poder, por exemplo, trocar, dar em pagamento esse bem, porque a preferência para qualquer negócio oneroso que ela for fazer vai ser do vendedor. Só poderá ser exercido na hipótese de pretender o comprador vender a coisa ou dá-la em pagamento. Ou seja, aqui é só se o comprador quiser se desfazer. O vendedor não pode obrigar ele a revender essa coisa para si. Então, aqui, se eu comprei o bem e eu nunca quiser me desfazer, ele vai ficar sempre comigo. Agora, se por acaso eu quiser vender, quiser dar em pagamento, primeiro eu tenho que oferecer para o vendedor. Então, aqui na preferência, já é uma diferença dela para a retrovenda, porque na retrovenda, que a gente viu no começo da aula, se tiver dentro do prazo, o comprador ele vai ter
que aceitar o desfazimento, recebe o dinheiro de volta e as despesas e vai ter que entregar o imóvel para o vendedor. Aqui não, eu comprei, o direito é todo meu. Se eu quiser ficar com o bem, eu fico e não tem problema nenhum. Mas se por acaso eu quiser me desfazer dele, aí eu vou ter que oferecer ao vendedor. E outro requisito aqui é que o objeto ele é livre. Então já é mais uma diferença dessa cláusula para a retrovenda, porque a retrovenda, ela, como a gente viu, é só para bens imóveis. Aqui não. O bem pode ser móvel, imóvel, corpóreo, incorpóreo, pode ser qualquer bem. Se eu coloco essa cláusula, eu comprei, quero me desfazer e só mesmo se eu quiser, eu não posso ser obrigada, aí eu vou oferecer para o vendedor. Só que aí eu também não vou ficar eternamente vinculada a essa preferência. Ela tem prazo. Se a coisa for móvel, o prazo é de até 180 dias. Se a coisa for imóvel, o prazo é de até 2 anos. Ou seja, se eu vou vender uma coisa móvel e eu quero ter preferência se o comprador for revender, só pode ser por 180 dias. Ou seja, se nos primeiros 180 dias ele quiser vender, ele vai ter que me oferecer. Ele vai querer vender no dia 181, ele não é mais obrigado a me oferecer. Então, não existe preempção eterna, uma preferência muito longa. Se a coisa for móvel, são só 180 dias. Se a coisa for imóvel, são 2 anos. 180 dias e 2 anos são os prazos que a lei traz, mas são os prazos máximos, ou seja, eu posso vender para você um imóvel e colocar uma cláusula de preferência só por 1 ano, só por 6 meses, as partes que vão escolher. Mas não pode ultrapassar os 2 anos. Então, lembrando, esse primeiro prazo aqui, que é de 180 dias para móvel e de 2 anos para imóvel, é só o prazo para dentro desses dias, dentro desse prazo, se a parte que comprou quiser revender, ela é obrigada a oferecer para quem vendeu a ela. Passado esse prazo, ou o prazo que o contrato trouxer a previsão, que pode ser menor, não tem mais o dever de oferecer. Só que, se esse comprador quis vender nesse prazo, ele foi obrigado a oferecer para o vendedor ele precisa ter um certo tempo para pensar, para levantar o valor, para pagar. Então, a lei também vai dizer o prazo que ele tem para exercer essa preferência quando for oferecido. Então, após ser dada a preferência, o vendedor ele terá 3 dias para exercê-la se o bem for móvel e 60 dias se for imóvel. Então, eu quero vender o móvel que eu comprei a você. Em menos de 180 dias, eu vou ter que lhe oferecer para perguntar se você quer comprar. E quando eu lhe oferecer, eu tenho que lhe dar pelo menos 3 dias para você pensar se quer ou não. Então, esse prazo aqui é o prazo mínimo razoável para a parte poder escolher e se organizar para fazer aquele novo contrato, comprando de volta o bem que ela vendeu. Se o bem for imóvel, como é um bem de raiz, de valor mais alto, a pessoa precisa se planejar para adquirir, aí o prazo é de 60 dias. Você vai vender o imóvel, está dentro do prazo da preferência do vendedor, quando você avisar para ele que está vendendo, ele tem que ter pelo menos 60 dias para pensar, 60 dias para dizer se quer ou não, para levantar os valores e o negócio acontecer. Esse prazo ele é contado do recebimento da notificação, que pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, então eu tenho que avisar. O ideal é que se faça por escrito, porque aí existe uma prova de que você deu essa preferência para depois a parte não reclamar. E aí, os prazos eles têm caráter subsidiário, as partes podem convencionar prazo diverso. Para o prazo de validade dessa cláusula, que a lei fala de 180 dias para móvel e 2 anos para imóvel, a lei traz o prazo máximo, as partes podem convencionar um prazo menor. Já o prazo depois de dada a preferência para o vendedor pensar se quer ou não aceitar comprar de volta o bem, aí a lei traz um prazo mínimo, você não pode colocar menos do que isso, porque se entende que a parte não teria como pensar, como se organizar. Então, pelo menos 3 dias se o bem for móvel, pelo menos 2 meses, 2 meses, no caso 60 dias, se o bem for imóvel. Ainda no direito de preferência, vamos ver os efeitos dessa cláusula. Primeiro que
O direito de preferência ele tem que estar expresso no contrato, assim como todas as cláusulas especiais que a gente está vendo hoje. Então, o normal é, eu vendi uma coisa para você, você faz o que você quiser com o bem. Você não é obrigado a me oferecer se você quiser se desfazer. Então, se eu quiser ter esse poder, ter essa preferência, isso vai ter que estar de forma expressa no contrato. O comprador que desrespeitar a preferência responderá por perdas e danos, ou seja, você deveria me oferecer, mas vendeu direto para o terceiro, eu vou poder pedir perdas e danos se eu comprovar um efetivo prejuízo. Tenho que comprovar que eu tinha interesse no bem, que eu ia comprar. Aí, nesse caso, eu vou poder lhe cobrar indenização. Então, aqui na preferência, eu não consigo tomar o bem do terceiro. O direito de preferência ele é mais fraco do que a retrovenda. Então, aqui, você tinha que me oferecer. Dentro do prazo, você vendeu direto para um terceiro, eu não consigo o bem de volta, eu não consigo tomar do terceiro, mas eu posso lhe cobrar perdas e danos. E se eu comprovar a má-fé do terceiro, a má-fé do adquirente, ele vai ser solidariamente responsável pela indenização. E como seria um terceiro de má-fé? Você tem o bem, tem que me oferecer se quiser vender dentro do prazo, e o terceiro se interessa, ele procura e diz, me venda, você fala, eita, eu até quero vender, mas primeiro eu vou ter que oferecer para o vendedor. Aí ele fala, não ofereça não, toma aqui, eu lhe pago agora, e você vendeu. Ou seja, o terceiro sabia da preferência e insistiu para que você desrespeitasse. Se eu, como vendedora que queria o bem de volta, eu consegui comprovar que esse adquirente sabia da preferência e convenceu você a não respeitá-la, ele vai ser solidariamente responsável por essa indenização. Essa preempção, essa preferência, como a gente até já mencionou, ela é personalíssima, então não passa da pessoa do vendedor. O vendedor tem esse direito de que o comprador ofereça o bem se quiser desfazer, mas só quem tem o direito é ele e só ele pode exercer. Então, ele não pode transmitir para terceiro. Se ele morre, esse direito não fica para os herdeiros. Como mencionei há pouco, o vendedor, se a preferência for desrespeitada, ele não tem a possibilidade de tomar do terceiro. Por isso que se ele ficar sabendo que o comprador está negociando o bem sem respeitar a preferência, ele mesmo pode notificar esse comprador. Ele ficou sabendo e ele sabe que o comprador está negociando, não ofereceu para si, e aí, de repente, se a venda acontece, ele não vai poder mais desfazer, porque o bem já vai estar com o terceiro, e ele quer muito aquele bem, o que é que ele faz? Ele mesmo notifica o vendedor, eu estou sabendo que você está querendo vender, eu quero comprar, me diga quanto é que o terceiro vai pagar, que quem vai pagar sou eu para ter o bem de volta. Então, ele pode fazer isso, e aí, fazendo isso, o comprador, se ainda assim vender, vai estar mais do que presumida a má-fé dele. Se a preferência couber a mais de um vendedor, só poderá ser exercida em relação à coisa no seu todo, ou seja, eram 2 vendedores que venderam com essa cláusula. Quando o comprador quiser vender e oferecer, eu, como uma das vendedoras, não vou poder falar, eu quero comprar só metade do bem, porque eram 2 vendedores. Não. Quem for exercer a preferência tem que exercer em relação ao bem como um todo. Ainda quanto à preferência, tem uma questão lá no 519 que ela é interessante, que é a questão da retrocessão. A retrocessão ela é um direito especial de preferência que ela ocorre quando você perdeu o seu bem para o poder público e ele não der a esse bem a finalidade que foi anunciada. Por exemplo, você sofre uma desapropriação de um bem seu porque o poder público diz que ali precisa construir um hospital no seu terreno. Desapropriou, você foi indenizada, mas no hospital nunca foi construído. Então, pelo 519, você poderia exercer o seu direito de preferência, pagando o valor atual da coisa e recebendo o bem de volta. Por que você vai ter que pagar? Porque você foi indenizado quando você perdeu o bem. Você não pode ficar com a indenização e pegar o bem de volta. Então, você receberia o bem de volta, mas pagando
o preço atual dessa coisa. Então, por isso eu coloquei aqui no material que a retrocessão é o direito de preferência atribuído ao expropriado para readquirir a coisa perdida se esta não tiver o destino para que se desapropriou. Eu dei o exemplo do hospital. Mas, para a doutrina, ainda que não tenha sido construído o hospital, mas construíram outro bem de interesse público, por exemplo, uma escola, você não poderia tomar de volta. Por isso eu coloquei também no material. Não caberá quando a destinação for diversa da original, mas for de interesse público. O prazo do 519 é de 5 anos, então se você sofreu a desapropriação e passaram-se 5 anos, o poder público não deu uma destinação de interesse público para o seu bem, você poderia, desde que pagasse o valor atual da coisa, recuperar o bem. E por que eu estou falando você poderia? Porque, por mais que o 519 ele traga essa previsão, a jurisprudência, inclusive o STJ, já decidiu que não cabe ação reivindicatória contra o poder público, uma vez que ele desapropriou o seu bem e o bem entrou no patrimônio dele, você não poderia mais recuperar. Então, mesmo o 519 trazendo essa previsão, já é pacífico na jurisprudência que vai se resolver em perdas e danos. Você vai poder pedir uma indenização, porque você foi privado do seu bem, mesmo tendo sido indenizado, mas às vezes era um bem que estava na família há muito tempo, é um bem que você tem um apreço, e você foi privado desse bem para um interesse maior, que é o interesse público. E nada foi feito, o interesse público não prevaleceu, você poderia pedir uma indenização por perdas e danos. Então, não esqueça, por mais que o 519 traga a retrocessão, já é certo na jurisprudência que não cabe recuperar o bem. A outra cláusula especial é a venda com reserva de domínio, que está lá a partir do artigo 521. A venda com reserva de domínio é uma modalidade especial de venda de coisa móvel, em que o vendedor tem a própria coisa vendida como garantia do recebimento do preço. Ou seja, eu estou vendendo o bem para você e já estou entregando o bem para você. Mas se você não pagar, eu posso tomar o bem de volta. Porque normalmente na compra e venda, quando eu não tenho essa cláusula, eu vendo um bem para você. Entreguei o bem para você. Se você não pagar, o que eu posso é cobrar o valor. Eu não vou poder tomar o bem porque o bem já é seu. Quando eu entrego o bem para você, quando há a tradição, houve a transferência da propriedade, o bem já é seu. Mas quando eu coloco essa cláusula da reserva de domínio, eu transformo a compra e venda também numa condição suspensiva. Eu entrego o bem para você, você já está com a posse do bem, mas você só vai ser dono quando você pagar a última parcela, ou quando você me pagar o valor total. Então, aqui na venda com reserva de domínio, eu vendo e entrego, mas eu reservo comigo a propriedade. Como propriedade é o mesmo que domínio, por isso que tem esse nome de venda com reserva de domínio. Então, eu vendo e entrego o bem para você, mas o bem continua sendo meu. Enquanto você não pagar o valor total, o bem é meu. E se você não pagar no prazo combinado, eu posso, se eu quiser, tomar o bem de volta. Então, vamos ver quais são os requisitos. Primeiro, tem que ser uma compra e venda a crédito, ou seja, que o pagamento não vai ser efetuado logo. Por quê? Porque se eu entreguei o bem, você me pagou, acabou, o bem já é seu. Não há que se falar em reserva de domínio. O objeto ele tem que ser individuado e infungível para eu conseguir diferenciar esse bem dos outros. Para o código é só para bens móveis, mas a jurisprudência e doutrina admitem para bens imóveis também. Tem que haver a entrega do objeto pelo vendedor ao comprador, ou seja, você me comprou, eu já lhe entreguei, você já está com ele, mas se você não me paga, eu posso tomar porque ele continua sendo meu. Geralmente, essa cláusula é colocada para quando o pagamento vai ser feito em prestações, você comprou o meu celular em 10 parcelas. Se eu colocar essa cláusula, enquanto você não pagar a última parcela, ele continua sendo meu e eu posso tomar de você, se você for inadimplente. Nada impede que seja uma compra e venda que não seja em prestações, mas que só o pagamento numa única vez fique para depois.
Eu lhe vendi o celular, você tem 30 dias para me pagar. Se você não me paga, eu posso escolher tomar para mim, tomar de volta esse telefone. E aí, aqui, a transferência apenas da posse do bem, do poder físico sobre a coisa. Ou seja, o bem eu entreguei, ele está com você, você tem posse desse bem, mas a propriedade, o domínio continuam comigo. Você só vai ser dono quando houver o total pagamento desse preço. E como as cláusulas especiais, como um todo que a gente está vendo hoje, eu preciso que essa cláusula seja escrita, até para que eu saiba que eu estou fugindo da regra geral da compra e venda, que a regra geral é de quando eu entregar o objeto para você, você já é dono. Se você não me paga, eu posso só cobrar o valor. Aqui, quando eu coloco essa cláusula, eu continuo sendo dona e posso tomar o bem de você se você não pagar. Então, aí nesse caso, eu coloco uma cláusula escrita. Está escrito, já vale entre as partes. Quero que tenha validade perante terceiro, para se você passar o bem para o terceiro eu poder tomar dele, vou ter que registrar essa cláusula. Ela é, como eu mencionei, uma condição suspensiva, por quê? Porque você adquiriu só a posse e ainda não é dono. Você só vai ser dono quando você pagar o valor total do bem, ou a última parcela, por exemplo. E aí vamos ver alguns efeitos dessa venda com reserva de domínio. Então, primeiro, enquanto pendente o pagamento, o comprador é mero possuidor a título precário, ou seja, ele tem só a posse, tá com o bem, mas não é dele ainda, só vai ser dele quando ele pagar o valor total. Agora, muito embora ele não seja dono, ele tem só a posse, ele tenha só a posse, ele pode praticar os atos necessários à conservação dos seus direitos, ou seja, se vier um terceiro querer tomar o bem, ele pode proteger o bem, ele pode garantir que outras pessoas não turbem, não prejudiquem esse bem. Até porque quando ele pagar vai ser dele, então é normal que ele queira proteger esse bem de danos causados por terceiros. Diferente da preferência, como a gente viu, aqui a venda com reserva de domínio ela não é personalíssima. Então o comprador ele pode vender ou ceder a terceiro o seu direito expectativo. Que direito expectativo? De propriedade. Ele ainda não é dono, mas ele tem a expectativa de direito de que quando ele terminar de pagar, ele vai ter o domínio, ele vai ser dono, ele pode transferir para um terceiro com efeitos de assunção de dívida. Por quê? Porque esse terceiro vai assumir o débito para pagar e se pagar, vai se tornar dono mais, como a assunção de dívida de uma forma geral que a gente viu no semestre passado, eu preciso ter o consentimento do vendedor. Eu não posso transferir meu débito para outra pessoa assumir esse débito sem autorização do vendedor. Então, eu preciso saber se ele autoriza. Se eu transfiro esse débito e não comunico para o vendedor, não pergunto se ele autorizou, eu continuo sendo a devedor. Então, eu lhe vendi o meu celular em 10 parcelas de R$100. Quando você pagou a quarta parcela, você revendeu esse celular para outra pessoa, não perguntou se eu aceitava, não perguntou se eu concordava, para mim, você continua sendo a devedora. Então, se eu não receber, eu vou cobrar de você. Os riscos da coisa são do adquirente, ou seja, o bem ainda não é seu. Só vai ser seu quando você pagar a última parcela. Só que se acontecer alguma coisa com esse bem, quem responde é você. Você me comprou o celular em 10 parcelas de R$100. Quando pagou a sétima parcela, o celular foi roubado. Você continua sendo obrigado pelo pagamento. Vai ter que pagar as parcelas que faltam. O que vai acontecer é, se você não me pagar, eu não tenho mais a opção de pegar o bem de volta, porque não está mais com você, mas eu vou poder cobrar o valor. E se houver inadimplência, o vendedor poderá cobrar a totalidade da dívida ou recuperar a própria coisa. Então, na venda com reserva de domínio, não significa dizer que se houver inadimplência, o vendedor vai ser obrigado a tomar o bem de volta. Não, é uma opção que ele tem. Então, se houver um inadimplemento, é o vendedor que vai escolher se cobra o valor que falta, para receber só o valor mesmo, ou se ele quer o bem de volta. Vai depender
do estado da coisa, do interesse do vendedor, mas se ele escolher recuperar o bem de volta, ele vai ter que ressarcir ao comprador proporcionalmente o valor pago. É o valor integralmente pago? Não, porque tem o desgaste que o bem já sofreu, mas ele tem que devolver proporcionalmente o valor pago pelo comprador. E para finalizar, vamos falar da venda sobre documentos, que está lá a partir do artigo 529. A venda sobre documentos, ela é muito comum no comércio marítimo para dar até uma agilidade. Então, ela é a venda onde a tradição, ou seja, a entrega da coisa, é substituída pela entrega do seu título representativo, ou seja, em vez de entregar a mercadoria para você, eu lhe entrego um documento que lhe dá poder sobre essa mercadoria e você vai lá buscar a coisa depois. Isso é muito comum, por exemplo, eu vender uma mercadoria que vai vir de navio. Aí eu entrego para você os papéis que dão o direito a essa mercadoria. Quando ela chegar, você vai lá e busca no porto e ela já é sua. Então, aqui é uma compra e venda onde eu não entrego para o comprador diretamente o objeto que ele comprou. Eu entrego um documento, um título de crédito que dá a ele o poder sobre a coisa para poder ir lá com quem está com esse bem e reclamar a entrega dele. Então, aqui eu tenho uma tradição simbólica. Por quê? Porque eu não entrego o bem, mas eu entrego algo que simboliza que o bem já está sobre seu poder, sobre seu comando. Quando você quiser, você pode ir lá buscar. Então, aqui o vendedor, quando ele entregar os documentos, ele já tem direito ao preço. Então, não vai esperar a mercadoria chegar para você ver se está tudo certo, não. Você já tem direito ao preço só por entregar os documentos. Entreguei os documentos, recebi o pagamento, está perfeita a venda. Se quando a mercadoria chegar tiver algum problema, você reclama depois, mas eu já posso exigir de você o pagamento só com a entrega desses títulos a você. E aí o comprador, na posse desse documento, ele vai onde a coisa está para exigir a entrega, seja o transportador, seja o depositário. Sobre a tradição ser simbólica, eu já mencionei, ela é simbólica porque você não entrega diretamente o bem. Se você entregasse o bem, seria uma tradição real. Mas como está entregando só um documento que torna a outra pessoa dona daqueles bens e que são bens móveis, aí a tradição ela é simbólica. Como você não vai entregar efetivamente o bem, eu considero que o contrato foi concluído no lugar e no momento em que o comprador recebeu os documentos. Então, entreguei os documentos, recebi o preço, considera-se o contrato como concluído. Ainda quanto aos efeitos, há uma presunção de que a coisa conserva as qualidades apontadas no documento. Então, como eu mencionei, o comprador ele não vai poder condicionar esse pagamento à realização de uma vistoria para constatar se está tudo certinho. Não. Entreguei os documentos, já recebo o preço. Tem algum problema? Você reclama depois. Então, como está aqui no material, possíveis vícios vão poder ser reclamados após o pagamento. Estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este, ou seja, ao banco, efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem obrigação de verificar a coisa vendida pela qual não responde. Como eu mencionei, é muito comum isso no comércio marítimo, utilizando-se de títulos de crédito. E aí, às vezes, se coloca um banco para intermediar. Se foi acertado que quem vai pagar é um banco, eu chegando lá, entregando os documentos, o banco já tem a obrigação de me pagar. Ele não precisa efetuar uma vistoria para ver se os bens que vão ser vendidos estão corretos. E ele não responde por isso. A obrigação dele é conferir os documentos. Está tudo certinho os documentos? Aí ele paga. Não vai examinar a coisa vendida, não. Somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente do comprador. Ou seja, se as partes convencionaram que vai ser uma venda sobre documentos, ou seja, sem visualizar o bem, visualizando só os documentos para pagar, e se ela estabeleceu, se o contrato estabeleceu, melhor dizendo, que o banco seria o intermediário, primeiro eu tenho que ir no banco para receber. Eu não posso procurar o comprador e cobrar dele. Eu vou receber do banco.
Só se o banco se recusar a pagar por qualquer razão é que eu vou poder ir procurar diretamente o comprador. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar a apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador. O que é que isso quer dizer? Fiz uma venda sobre documentos, entreguei os documentos para você, recebi o preço. Estava vindo de navio a mercadoria, o navio afundou, você vai me procurar para receber seu dinheiro de volta, já que você não recebeu a mercadoria, a menos que vocês tenham convencionado que seria um contrato aleatório, mas que não se presume assim. Só que, se entre os documentos que eu entreguei também uma apólice de seguro, que essa mercadoria eu fiz um seguro dela, e aí naufragou o navio, você não recebeu, não é de mim que você vai cobrar. Você que é o comprador, que agora é o dono da coisa, que não chegou porque o navio naufragou, é quem vai ter que procurar a seguradora para receber a indenização. Então, venda sobre documentos é isso, é aquela venda que eu não estou vendo o produto, eu faço só com base nos documentos que me tornam dono daquilo. Como eu mencionei, é muito comum no transporte marítimo, porque há uma circulação muito grande de mercadorias e muitas vezes se negocia antes mesmo dessa mercadoria chegar. Então, só para finalizar essa aula, vamos lembrar que o que a gente viu aqui é chamado de cláusulas especiais. Então, são cláusulas que não são normalmente esperadas no contrato de compra e venda, por isso que se eu quiser colocar, eu tenho que ser expressa, eu não posso presumir a retrovenda, presumir a preferência, presumir a venda a contento ou as outras que a gente viu. Se eu quiser colocar no contrato, tem que ser uma cláusula expressa. Coloquei, vai poder acontecer da forma que a gente viu aqui hoje. Não coloquei, não existem as cláusulas especiais, porque elas jamais vão ser presumidas.